Boa noite, Anderson. Tudo bem? Noite. Como falar de mais um jogo em que no final o Ceará, hoje não foi como o Botafogo, né? Que o Ceará agrediu muito o Botafogo, criou muitas oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Hoje foi um jogo mais disputado. Lembrou até aquele jogo mais da Chapecoense, que o Ceará meio que foi afoito para cima do Cruzeiro hoje. Como é que ia explicar mais uma vez a bola continuar não entrando, Anderson? Cara, assim, minha avaliação do jogo, acho que o primeiro tempo foi muito ruim, foi péssimo, assim, acho que uma das piores apresentações que a gente fez, assim, um time sem aquilo que a gente tem desenvolvido, né, desde quando eu cheguei aqui, que é um time que sabe jogar, que controla o jogo, que põe a bola no chão, que joga, e acho que o primeiro tempo foi terrível nesse aspecto, assim, a gente saiu muito no lucro de não ter sofrido o gol ali. No segundo tempo eu acho que a gente já melhorou, voltou a jogar mais da forma que a gente está mais acostumado a jogar, tivemos jogadas muito bem trabalhadas, muito bem feitas. Do que eu falo assim, né? Às vezes o futebol te leva para algumas coisas que a gente não consegue compreender, mas continuar trabalhando e saber que é uma fase e como toda fase ela vai passar, né? Espero que seja já no próximo domingo, porque a gente, para poder falar a verdade, eu acho que a gente tem trabalhado, tem criado muitas situações. Todo jogo a gente tem um número absurdo assim, de finalizações, de jogadas de gol e a gente acaba não saindo aí com a vitória. Tivemos no jogo de hoje, Anderson, 5 mudanças, né? Você anunciou 3 na coletiva pré-jogo. Queria que você analisasse a entrada do Felipe Silva ali no meio-campo no lugar do Lima e também do Carleto na lateral esquerda no lugar do João Lucas. Você acha que os jogadores evoluíram o que você pediu? Eu falo muito que às vezes a gente faz muitas críticas porque a gente está dia a dia com todos os atletas, né? A gente cria uma expectativa de quem está de fora possa resolver o problema. E quando você observa, não é tão fácil resolver o problema, né? Tiveram, acho que, bons e maus momentos, assim como os jogadores que participaram, a gente não conseguiu fazer o gol, fazer o lance que pudesse nos dar a vitória, mas era preciso trocar para poder até mostrar que, para poder observar, comparar, ver como é que é e tirar as nossas conclusões. Ô Anderson, para a próxima partida, não tendo o Leandro Carvalho, o Wesley é aquele natural substituto? Provavelmente pode ser o Matheus, né? Um jogo fora de casa, onde a gente acha que vai ter um bom espaço para contra-ataque, pode ser o Matheus. Anderson, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você o seguinte, é mais um jogo que a equipe tem criado, que a equipe tem produzido, mas o gol não está saindo, né? Quero saber se você sente algum receio que a cobrança ela caia em cima só de você, né? Principalmente também por parte da torcida. Olha, eu acho que eu sou responsável por muita coisa aqui. Me colocar como o único culpado disso não seria justo, mas a justiça no futebol ela não prevalece. A gente está trabalhando, eu tenho assim, eu falo muito que o papel de um treinador é mostrar a organização de equipe, é fazer a equipe criar situações, que às vezes é difícil fazer gol, não é fácil, né? Mas eu entendo, eu estou trabalhando aqui desde o dia que eu cheguei para a gente poder fazer um campeonato de qualidade, sem ficar lá embaixo o campeonato inteiro, disputando esse campeonato. Hoje nós enfrentamos, gente, simplesmente o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Mas está com a pontuação lá embaixo e tal, mas é o Cruzeiro. Jogadores aqui de nível de seleção brasileira. Tem um investimento que eu não sei quantas vezes mais do que o Ceará. Se for pegar 3 jogadores, devem pagar a folha do Ceará. Então nós temos que respeitar. Do outro lado tem um grande time, um grande treinador. Então, assim, às vezes as coisas não acontecem também porque são difíceis. Foi difícil para eles, como foi difícil para a gente. Então, é o Campeonato Brasileiro. É um campeonato que a gente precisa ser efetivo. Infelizmente, a gente não está conseguindo ser. Anderson, boa noite aqui. Muito se fala, né, e principalmente quando os resultados não acontecem, sobre contratações. Né, e aí a gente vai repetir porque sexta-feira termina o prazo de inscrições. E aí, pegando o que os companheiros já falaram sobre o desempenho recente do ataque do Ceará,
É uma necessidade, é um desejo seu. Eu sei que o Robson já defendeu os meninos que jogam no ataque, você já defendeu, os próprios companheiros já defenderam, mas você hoje, assim, concluindo todos esses últimos jogos, você vê como uma necessidade real? Gente, isso é uma coisa que, de alguma forma, a gente detecta há mais tempo, né? Não é agora. Nós fizemos uma grande aposta que eu cheguei aqui, foram praticamente, assim, se eu não estou enganado, são 3 jogadores que passaram pelo meu crivo mesmo. Assim. É o Felipe Cardoso, o Lucas França e o Lima. Foram os 3 que chegaram, porque o Bergson, o Galhardo e o Matheus, eles já estavam bem encaminhados. Né? Então, assim, diante daquilo que a gente tinha no mercado de aposta, e eu falo assim, o Felipe Cardoso, é um jogador muito promissor, assim, um jogador que tem uma perspectiva assim, muito boa. Ele demonstra, na verdade, alguma imaturidade, né, na tomada de decisão. Você vê que ele cria boas situações, ele consegue comunicar bem com os outros jogadores, ele tem muita força, ele consegue romper ali a barreira dos zagueiros. Às vezes, na última bola é onde ele está se equivocando um pouquinho. E só quem passa por isso é que vai conseguir maturar e avançar. A gente espera que ele possa maturar, quem sabe, domingo. Começa a fazer o gol, e ele também está se cobrando. Você imagina a cabeça de um menino de 20 anos, que sabe da oportunidade que está tendo numa Série A, está jogando bem, não está jogando mal, mas o gol não está saindo, e quando sai está impedido, e quando faz está fora. Então, assim, há uma cobrança enorme em cima dele. Diante dos nomes que a gente tinha como possibilidade, foi uma aposta. A gente não tem no mercado um cara que possa estar carimbado assim, ó, contrata esse que o problema dos gols estão resolvidos. Todos os jogadores passam por fase, né? Então nós temos que ter tranquilidade até sexta-feira, ver se há a possibilidade de alguma coisa. A diretoria está trabalhando muito, o presidente está sempre atento, né? A gente está buscando, mas a gente não sabe se vai ser possível. Infelizmente, nós já estamos chegando numa reta final. Não está tudo errado, gente. Eu falo assim, eu acho que, sinceramente, falando assim de uma maneira muito clara para o torcedor, e eu quero assim parabenizar muito quem veio aqui, porque hoje era um dia porque o torcedor pudesse, talvez, nos abandonar pela situação, pelos resultados que não têm acontecido, mas o nosso torcedor nos abraçou, nos incentivou, claro, está saindo muito chateado, muito triste, mas ele nos ajudou muito hoje, porque o primeiro tempo nosso foi terrível, assim, né, na minha concepção. Foi um primeiro tempo muito aquém daquilo que a gente pode fazer. Uma equipe sem a personalidade que a gente desenvolveu durante esse período todo. Acho que no segundo tempo já foi muito melhor, mas eu tenho que agradecer o torcedor, falar que a gente realmente está trabalhando, está todo mundo empenhado, está todo mundo muito triste, decepcionado, um pouco envergonhado também, porque a gente quer dar para o nosso torcedor a maior alegria possível, cara, assim, poxa, se a gente pudesse fazer, né, alguma coisa a mais, a gente faria para poder conquistar esse resultado, deixar todo mundo satisfeito, feliz, voltando para casa, ou quem assistiu em casa. Infelizmente o futebol tem desses momentos, nós precisamos só continuar acreditando, trabalhando. A equipe do Ceará ano passado conseguiu surpreender quando poucas pessoas acreditavam que poderia ser possível, e o grupo mostrou que era possível, e hoje a gente também acredita muito, cara, assim, a gente acredita que nós vamos pegar essa veiazinha e nós vamos, quem sabe, daqui a algumas rodadas, ter uma pontuação digna daquilo que a gente está buscando aí. Anderson, eu queria que você explicasse 3 situações, por favor. As 3 voltas você já tinha afirmado na coletiva antes do jogo, né? Que o Diogo voltava ao gol, o Samuel à lateral e o Ricardinho ao meio campo. Eu queria que você falasse especificamente das 3 alterações, e você até dizia, e a gente te conhece desde quando você chegou, que você costuma dizer que não muda muito a tua equipe, mas foram 3 mudanças, né? Saiu o João Lucas, entrou o Carleto, a outra mudança, entrou o Felipe, saiu o Lima, e no ataque o Bergson no lugar do Felipe. Eu queria que você explicasse essas 3 alterações, mesmo porque o Bergson saiu vaiado e o Felipe saiu vaiado também. Eu queria que você explicasse essa situação, Anderson, por favor. Gente, é um pouquinho assim, nós vamos começar a jogar toda quarta e domingo, né?
Semana que vem vai ter uma semana aberta. E a gente precisa começar a rodar o elenco, isso é uma coisa natural. Alguns jogadores com um pouquinho mais de desgaste, mas também porque as pessoas às vezes comentam muito, e vocês comentam, assim, se a gente não mexe, a gente está errado. Se a gente mexe, está errado do mesmo jeito. Eu quero, assim, só mostrar para vocês que os jogadores que estão fora, eles também passam pelas mesmas dificuldades daqueles que estão jogando. Não é que o cara, eu sou treinador, eu quero ganhar o jogo. Eu não vou colocar um cara que é pior, na minha concepção, está pior no momento, para poder jogar em detrimento, né, de um jogador que está muito melhor lá e eu não quero colocar ele jogar. Eu quero que todos joguem bem, todos possam fazer. O parâmetro que eu tenho são os treinamentos, são os trabalhos, que eu vejo diariamente, e são os jogos, as frações de tempo. O cara chegou lá, jogou uma vez, duas, não conseguiu produzir aquilo que a gente tem como expectativa, a gente faz uma troca, põe um outro, é o que tem que fazer. Então, assim, são tentativas. Às vezes um jogador hoje que pudesse ter entrado, pudesse estar numa noite iluminada e pudesse definir aquilo que a gente tanto precisa, que é fazer o gol e sair com a vitória. Anderson, boa noite. Você falou do seu primeiro tempo muito abaixo do que você espera normalmente. Terrível, gente. Foi terrível. Se o torcedor tá lá, assim, eu vou falar assim, olha, eu tô ali do lado e foi difícil de ver esse primeiro tempo nosso. Não é aquilo que a gente tem feito, né? Sim, e a mudança do segundo tempo foi notória, né? Principalmente questão de produção. Mas um dos jogadores que continuou abaixo foi o Bergson. Ele foi bastante vaiado, a atuação dele foi muito abaixo, principalmente do que a torcida espera, inclusive do que você espera dele. Por ocupar uma posição muito complicada, que ali é a parte do setor de ataque. Eu queria saber de você, o que você achou da atuação dele e principalmente o que você pode recuperar do jogador. Gente, eu não gosto de ficar falando individualmente de atuações. O Bergson teve momentos bons e teve momentos que foram muito aquém daquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Como qualquer atacante, tem uma coisa que começa a trazer o atacante de volta para uma equipe, que é o gol. A partir do momento que ele conseguir traduzir aquelas oportunidades em gol, ele muda, ele pode mudar completamente a impressão que talvez ele tenha deixado hoje. Mas assim, é um menino que trabalha, um menino que sabe fazer gol, quem sabe num próximo dia ele possa estar mais inspirado. Mas ele teve momentos bons, teve momentos que ele realmente assim, criou boas situações, e momentos que não foram tão bons assim. O Ceará de hoje tem como referência o Ceará do ano passado, que brigou para não cair. E eu lhe pergunto, está na hora de mudar também algumas atitudes em Carlos de Alencar Pinto? Porque ano passado a comissão abria uma vez na semana o treinamento para chamar a torcida, né, para ter um clima ali de mais união entre o grupo e a torcida. Você pensa nisso, Anderson? Gente, eu sou funcionário do clube, assim, algumas coisas que vocês colocam, fica parecendo que eu que faço, não sou eu que faço. O momento do ano passado, talvez necessitasse desse cuidado, entendeu? Não sei se agora é o momento, se é a hora de fazer alguma coisa nesse sentido. A gente se sente muito abraçado aqui pelo torcedor. Poxa, depois desse primeiro tempo aqui mesmo, eu ficaria muito chateado com o time, assim. Se eu estivesse na arquibancada hoje, aí nas cadeiras, eu ficaria muito chateado. E o que eu falei com eles no intervalo foi assim, olha, não é o jogo que vocês estão acostumados a fazer. Voltem a jogar aquilo que vocês sabem jogar, porque ganhar e perder, isso faz parte do jogo. Agora, não fazer aquilo que a gente sabe fazer, é que não pode acontecer. Então, eu acho que a atitude deles foi mais nesse sentido. E a torcida, aquela coisa assim, a torcida ela tem que ser reconquistada com bons resultados, gente, não adianta. Se a gente falar aqui, preciso do apoio, cara, eu vou falar, assim, às vezes a gente merece nenhum apoio, mas é quando a gente precisa. Quando a gente menos merece é quando a gente mais precisa. Mas a gente tem que reconquistar o nosso torcedor, assim, não está faltando. Eu vejo, assim, questões táticas, questões de comportamento, de atitude, competitividade. A gente não está fazendo jogos péssimos, cara, assim, né? Sair de um jogo aqui e falar assim, poxa, o time jogou nada hoje. É raro, o primeiro tempo hoje foi muito ruim. Eu falo isso claramente, eu não estou aqui para poder ficar escondendo nada de ninguém, eu tenho muita autocrítica mesmo.
como também tem que reconhecer que o segundo tempo a gente mereceu muito o resultado. A gente merecia sair com uma vitória, mas não aconteceu. Anderson, você falou há pouco que não gosta de falar de individualidades, e você realmente, se não for questionado, você não fala essas questões individuais de atletas, principalmente a parte negativa. Imagino que você se reserve a conversar diretamente com os caras. Claro. Vocês trabalham juntos. Mas queria que você falasse de uma individualidade que eu julgo positiva e que me chama muita atenção na equipe do Ceará. Em meio a esse momento do Ceará difícil em relação a marcar gols, o goleiro Diogo Silva acaba se destacando, né? Hoje ele fez uma defesa espetacular. E uma coisa que me chama a atenção nele, ele acabou de fazer a defesa, ele levanta e já está pronto para um novo momento, né? Alguns goleiros, eu acho que até instruídos pelas assessorias, inteligentemente, sabendo que nós estamos no mundo televisivo, ficam no chão porque sabem que a TV vai demonstrar, vai repetir aquele lance 4, 5 vezes, demonstrando toda a técnica, né? O Diogo não está preocupado com isso, né? Ele faz a defesa, ele já está ali de novo, e muitas vezes, quem fica às vezes atrás do gol percebe, instruindo já seus atletas para algum tipo de marcação, se for no caso de um escanteio. Queria que você falasse sobre esse jogador, que se tem a parte negativa, o ataque realmente não está fazendo gols, tem essa parte positiva, né? Nos últimos 3 jogos a defesa só tomou um gol e nem era o Diogo Silva atuando, embora o gol tenha sido uma questão que a gente já conversou sobre ela. Talvez até o Diogo pudesse ter tomado o gol também, né? É uma bola muito difícil, assim, a gente viu muito, foi muito complicada aquela bola. Eu acho que o Diogo, assim, a primeira coisa, é muito complicado qualquer goleiro que chegasse no Ceará, né, nessa temporada, substituir o Everson, né? Era muito complicado, porque é um goleiro excepcional e ídolo da torcida, e é muito complicado. Eu acho que no primeiro momento houve muita dúvida ali, né? Houve assim, porque você começa a ter a imagem daquilo que aconteceu o ano passado. E aquilo que estava ano passado já não tem mais aqui. Você tem que buscar um outro caminho. Então eu acho que o Diogo, ele é formado num grande clube, foi formado no Vasco, né? Enfrentei o Diogo no Verdense, em algumas situações. Eu acho que ele está chegando numa fase de muita maturidade. O Diogo está demonstrando a cada dia que é um ótimo goleiro. É um goleiro que está muito envolvido com o resultado do jogo. Então, assim, ficar ali valorizando uma defesa não vai nos ajudar a buscar o resultado. A não ser que a gente estivesse ganhando o jogo, né? É um pouco diferente. Então, está todo mundo focado nisso. Fico feliz porque ele tem demonstrado essa maturidade, tem realmente feito defesas importantes. Eu falo muito com os nossos goleiros que muitas vezes eles vão fazer 1 ou 2 defesas na partida. Assim, as equipes que geralmente a gente treina, a gente tem um comportamento bom defensivo. Não hoje o primeiro tempo, né? Hoje eu acho que eles erraram gols assim também muito. O Cruzeiro perdeu chances muito claras. Mas às vezes o goleiro é acionado de maneira decisiva 2 ou 3 oportunidades e ele precisa dar uma resposta boa, porque o nosso ponto está direcionado, assim, diretamente ligado a essas defesas. Então eu acho que o Diogo tem feito, principalmente, um ótimo campeonato, tem passado para todos nós muita tranquilidade, muita segurança, e é o que a gente precisa do goleiro, né? Essa segurança, essa tranquilidade. Anderson, você falava na coletiva, antes do jogo, de que estava decepcionado não com os jogos do teu time, né? Não do que o teu time apresentava em campo. Aí vem um jogo como esse, no segundo tempo, você já falou do primeiro tempo que foi muito ruim, mas no segundo tempo o Ceará agrediu o adversário, teve a chance de matar o jogo e sai mais uma vez frustrado por não conseguir o resultado. Aí eu te pergunto, qual o papel do treinador neste momento para conversar com o grupo, conversar com os jogadores para que isso não entre em campo, Anderson? Olha, esse jogo agora, o primeiro tempo, eu relato assim que o nosso comportamento ele foi típico de um time que está trazendo o resultado do jogo passado para dentro de campo. Por mais que eu tenha alertado, falado, eles trouxeram a derrota do último jogo para o começo do jogo o primeiro tempo. Então foi um time que entrou sem confiança, entrou com receio, entrou fazendo coisas que eles não fazem. E nisso foi a minha intervenção no vestiário. Foi muito tranquilo assim, ó, entendeu? Eu rezando para terminar o primeiro tempo, rezando mesmo, e rezo de muita energia ali, porque estava assim, olha, se terminar 0-0 nós somos no lucro. E foi justamente para poder falar isso, para poder passar. O que nós não podemos fazer com que os nossos atletas percam, gente, é a confiança.
O ganhar e o perder vai fazer parte da nossa vida, mas se o atleta perder a confiança, a coisa vai muito, muito pior. Então é uma luta diária que eu tenho com eles de poder mantê-los, mesmo com a decepção dos resultados, uma sequência enorme sem poder comemorar uma vitória. A gente precisa passar para eles que vai acontecer, passar confiança, já começar a preparar para a próxima partida, porque essa, infelizmente, a gente não consegue fazer mais nada. Tá joia, gente? Obrigado. Boa noite.